Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Ah, Canal do professor Roberto Feitosa, estamos aqui fazendo mais um vídeo Escola Municipal Presidente Roosevelt. Estou postando no meu canal, então se você gostou, chegou agora e quer dar uma força para esse professor aqui, só dá o like nesse vídeo, se inscrever, compartilhe com seus amigos, tá bom? Vamos ajudar esse canal a crescer. Estamos aí chegando ali próximo dos 500 inscritos, ok? Vamos à vinheta e vamos à nossa aula de hoje. Bem, gente, nosso tema de hoje é padrões de beleza ao longo da história, né? Vaidade, beleza, cultura da beleza, ditadura da beleza. São termos que nós costumamos ouvir, né? Nos dias atuais. Mas o que é ser belo? O que era um homem bonito, uma mulher bonita? Será que as pessoas bonitas da nossa época e de outras épocas são iguais? O que era considerado um homem belo e uma mulher bela há muitos séculos atrás, há milênios de anos atrás, eram diferentes? Considerada uma mulher bonita hoje é igual a uma mulher bonita, por exemplo, do século XIV, da Idade Média? Interessante, né? Vamos ver então? Então, vem com o tio Roberto. Vamos aprender um pouco sobre a história dos padrões de beleza e como eles foram se transformando devido à cultura, ao contexto social e histórico de cada povo e de cada época. Das curvas mais avantajadas à barriga de tanquinho, é possível identificar desde a pré-história os diversos padrões de beleza, tanto dos homens quanto das mulheres. Entretanto, ao contrário do que muitos pensam, o tempo não é a única variável nesta mudança. Quer dizer, a mudança dos padrões de beleza não se dá somente com relação a uma questão de tempo. As questões culturais também são muito importantes. Por exemplo, algo que se enquadra nos conceitos de beleza no Brasil pode não valer em outros países, como por exemplo Arábia Saudita, né? Países asiáticos e por aí vai. Em outras palavras, gente, os padrões de beleza eles estão em constante processo de mutação, não sendo representado por um modelo universal e sofrendo influências de diversas variáveis, tanto sociais, culturais e até biológicas. Sabia disso? Então vamos ver os padrões de beleza ao longo da história? Acompanha comigo. A pré-história. Durante a pré-história, desculpa, gente, deu uma engasgada. O corpo era considerado a arma de sobrevivência dos indivíduos. Realmente, na pré-história, você tinha que ter uma boa condição física para caçar, pescar, por aí vai. E aí acontece o quê? Os padrões de beleza já tinham uma notoriedade quando o homem começou a viver em grupo. Criou-se uma hierarquia, né? Os homens estavam no topo, os mais importantes, os macho alfa da época. Eles usavam elementos como garra e dentes de animais para se diferenciar, né? Então é comum a pessoa usar um casaco com pele de urso, né? Colocar um colar com dentes de animais, como tigres e por aí vai, para simbolizar a força. Basicamente, o poder vinha da força. Então, os homens tinham que ser fortes, né? Vigorosos, valentes e corajosos, né? Esse era o conceito de homem belo. Enquanto isso, né? Isso é para os homens fortes, né? Aptos para caça, prontos a sempre caçar, lutar contra os predadores e contra tribos rivais. Agora, com relação às mulheres, o tipo de beleza ideal na pré-história era a obesidade, né? Por quê? As mulheres obesas estavam associadas à fertilidade, né? E à disponibilidade de recursos. Por quê? Tenta entender, numa época que não existia supermercado, não existia comida fácil, comida de fácil acesso. Você, para comer, você tinha que caçar. Se você não caçasse, você morria de fome. Ou então virava vegetariano, comendo só frutas, verduras, né? O que desse para tu plantar. Mas nem se tinha... A gente falando de uma época ainda antes da agricultura.
Então você basicamente se alimentava daquilo que a natureza dava, de frutas, pescar e caçar. Então, uma mulher gorda nessa época era sinal que era uma mulher muito bem alimentada, que aquela tribo, aquele clã tinha muitos recursos alimentares. Então, quanto mais gorda a mulher, né, mais atraente ela era, porque a gordura nessa época simbolizava saúde e não doença. Porque, como eu falei, tenta viajar para outra época. Se desapega dos seus conceitos. Era uma época em que você tinha que suar a camisa para você comer alguma coisa. Então, alguém bem apessoado, assim, alguém mais gorda, com uma fartura de carnes pelo corpo, era sinal de uma mulher bem alimentada, com muitos recursos disponíveis. Tá ok, gente? Deu pra entender? Meio que se localizar na época, tá bom? A gente pode usar aqui como exemplo essa imagem, que simboliza bem aquilo que nós estamos falando. Aqui nós temos essa imagem bem interessante. Ela é a Vênus de Willendorf, eu acho que é assim que se pronuncia. Foi uma peça feita pelos nossos ancestrais nas cavernas. Tem aproximadamente 28 mil anos, né? E que representa o padrão de beleza valorizado naquele período, né? A escultura tem 11 centímetros, que era usada em rituais de fertilidade. As mulheres com corpo cheio, elas representavam a fertilidade e uma maior chance de ter filhos. Idade Média. Desde então, a única época em que não houve o domínio de algum padrão de beleza se deu na Idade Média, graças à forte influência da igreja da época. Os hábitos de higiene dos gregos e dos romanos foram deixados de lado. Pregava-se que os cuidados com o corpo era algo profano, imoral e indecente, já que contradiziam as leis divinas. Acreditava-se que a beleza era uma consequência de sua obediência, devoção, pureza e castidade. Assim como a Virgem Maria, né? Era um exemplo de beleza feminina devido ao seu símbolo seu símbolo virginal, de obediência, de mulher que estava sempre querendo fazer a vontade de Deus. Isso era considerado beleza feminina nessa época, a mulher devota e o homem também devoto a Deus. Para o sexo masculino, essas questões estavam ligadas ao poder, tanto que a maior referência para os homens era o rei. Então, na Idade Média, ainda pegando aquele gancho da questão da pré-histórica, que os homens poderosos eram aqueles que caçavam, que eram líderes de tribos, né, que sabiam os melhores caçadores, né. Na Idade Média, um padrão de atração feminina eram os reis, né, os príncipes, até mesmo os cavaleiros, né, com aquelas armaduras. E as mulheres eram aquelas mulheres tidas como puras, virginais, né, que é para casar e por aí vai. Era um tipo de beleza da Idade Média, tá ok? Nós falamos aqui, né, da questão da beleza estética da Grécia Antiga, que foi deixado de lado por causa da Idade Média. Falando um pouco da questão dos gregos, né, nós conhecemos muito as histórias dos deuses, né, gregos, inclusive quando um elogio da beleza que nós fazemos aqui no Brasil. Se faz muito isso. Olha, é um deus grego, parece uma estátua grega de tão linda. Por quê? As figuras gregas estão associadas muito à perfeição estética, né? A Grécia prezava muito pela beleza estética, tanto que os deuses gregos, eles são todos perfeitos, com corpos perfeitos, são o simbolismo da perfeição humana. Na questão cultural, né, as crianças na Grécia Antiga, elas eram obrigadas a frequentar os ginásios, né, as primeiras academias. Então não tem hoje em dia essas academias de arte marcial, de musculação. Então isso aí, essa questão de práticas esportivas vem lá da Grécia Antiga, né? Os esportes, eles eram a parte central da educação dos homens. Os atletas se exercitavam sem roupa, em busca de um resultado perfeito. Quer dizer, aquela coisa de... Era um espaço só para homens, porque os homens faziam as competições sem roupa, né? A ideia é de que o esporte, né, as crianças
sempre está praticando esporte, que luta, que estivessem sempre prontos para o serviço militar, né? A Grécia durante um bom tempo ficou envolvida em diversas guerras e conflitos. No século I, né, os homens do Império Romano ainda tinham como educação básica o corpo físico pleno, né, isso para poderem se tornar soldados perfeitos. Por isso, o corpo atlético e perfeito ainda é um ideal de beleza obrigatório. Então, gente, saindo lá do período da Grécia Antiga, com a sua perfeição estética, e a Idade Média, onde o corpo tinha que ser tampado porque era algo profano, era pecado você mostrar o seu corpo. Pós-Idade Média, o período do Renascimento, né, o renascentismo, né, que foi de contraponto aos ideais da Igreja Católica medieval, foi uma volta à adoção de padrões de beleza da antiguidade. As pinturas, elas voltavam a ser sedutoras, enquanto que na Idade Média toda a arte era voltada para o sacro, né? O que é o sacro? Falei sacro. Vem de sagrado, né? Pintura que mostravam o moto passando, pronto. Mostravam o poder de Deus, né? Mostravam os apóstolos, a beleza angelical, né? Já no Renascimento voltou aquela coisa profana de mostrar os corpos, mas uma característica bem interessante, que até lembra um pouco aqueles lá da pré-história, um pouco, que é o seguinte: as pinturas eram pinturas onde as pessoas, sobretudo as mulheres, tinham corpos avantajados. Por que isso? Porque mesmo nesse período se buscando uma estética melhor, né, mas se mostrar o corpo, né, e até nas pinturas os homens eram mostrados com um corpo sem pelos e com músculos, a obesidade nesse período voltou a ser importante. Por quê? Porque a Europa passou por muitos períodos de fome. E aí, você achar alguém obeso nessa época, né, a obesidade, o excesso de gordura, não era considerado doença. Pelo contrário, era considerado alguém que tinha saúde. Por quê? Para pensar, numa época em que a Europa passou por períodos de fome, em que tinha muita pobreza, em que o alimento era escasso, não existiam tantos recursos alimentares, uma pessoa mais, digamos, cheinha, era sinal de que ela tinha dinheiro e se alimentava melhor. Então as mulheres obesas eram tidas como mais saudáveis e mais propensas a ter filhos. A gente também pode perceber como que os padrões de beleza, né, e os seus reflexos, né, na sociedade, eles vão se transformando, variando conforme o contexto social. Por exemplo, no século XIV, durante o período renascentista, existia um modelo de beleza, né, um padrão de beleza que se baseava no tamanho da testa. Por incrível que pareça, quanto mais aparente, mais bonita seria considerada a pessoa da época. Tanto isso é verdade, gente, que diversas pinturas desse período retratam mulheres e homens com testas grandes, isso mostrando que nesse tempo isso era um sinal de beleza. Já no século XV, o que hoje parece ser um problema para a maioria das pessoas, no século XV era um elemento de charme, que é ter uns quilinhos a mais. Quanto mais gordinha a mulher fosse, mais atraente, mais sexy era ela. Por quê? Eu já expliquei a questão da fome, da falta de alimentos. As magras, por incrível que pareça, nessa época, eram vistas como mulheres sem graça, sem saúde, sem beleza. O que hoje, às vezes, a magreza é bem valorizada, no século XV, mulheres magras não estavam com nada. O negócio eram as gordinhas. Desculpa, gente. No século, mais ou menos ali, 16 e o 18, né, a sociedade ela começou a valorizar corpos magros, né? Foi no século 16 e 17 que isso ganhou uma maior importância, quer dizer, já houve uma mudança nos padrões de beleza. Tanto é que foi nesse período que as mulheres começaram a usar aqueles espartilhos e corpete. A gente vê muito em filme de época que apertava a cintura para deixar ela com uma silhueta mais magrinha, mais esteticamente bela para a época. Então, a partir desse período, a magreza já era vista como esteticamente mais bonita.
O problema é que esses recursos eram uma tortura para as mulheres, né? Muitos desses corpetes apertavam muito elas, e aí elas ficavam com falta de ar, às vezes até fraturavam costelas. Isso trazia muitos problemas. Geralmente as mulheres são as que mais sofrem, né? Com relação a esses padrões de beleza, porque às vezes é exigido delas um sacrifício que muitos homens não fazem. Pode perceber que a maioria dos objetos de beleza feminino ao longo da história foi feito por homens, e isso era uma tortura para as mulheres. E o século XX, gente? A gente tem que lembrar que somente a partir do século XX que começaram a ocorrer algumas mudanças culturais que fizeram com que as mulheres pudessem ter uma maior liberdade na questão de padrões de beleza. As mulheres começaram a não usar mais espartilhos, surgiu o sutiã, marcas como a Coco Chanel, né, e outras marcas de perfumes, de roupas, que começaram a investir na beleza feminina. Surgiu novos meios, né, de você apreciar a beleza feminina, e as mulheres tiveram um maior controle sobre o seu próprio padrão de beleza. Entendeu? A partir do século XX, né, sobretudo na segunda metade, as roupas começaram a ter uma estética mais leve, mais livre, mais solta. As mulheres não usavam mais aqueles corpetes e espartilhos que esmagavam o seu corpo, né? E nessa mesma época, o modelo de homem ideal já não era mais o príncipe, o rei, né? Não era esse o padrão norteador, nem os homens mais gordos. Eram os esportistas, pessoas que ligadas a esporte, atletas e também celebridades, pessoas famosas, atores, atrizes. Século XX foi um século em que marcou-se, né, assim, o início do glamour do cinema, os atores e atrizes tidos como símbolos sexuais, né? Os homens ricos, né, são referenciados pelo poder que eles têm de liderança, de controle, e a inteligência começou a ser visto como algo belo. Não só o homem forte, o homem musculoso, mas o homem inteligente, sagaz, capaz de comandar uma empresa, abrir o seu próprio negócio, gerenciar muito bem as coisas, criar novas tecnologias. Esse tipo de homem começou a ser também reverenciado, ainda que não sexualmente atraente, mas despertava coisas em outras pessoas. A admiração de alguns homens, poxa, esse cara ele ficou rico com uma invenção, né? Temos por exemplo, o Bill Gates, o Steve Jobs, homens admirados até por mulheres, não pela beleza deles, né? Pelo dinheiro, sim, também, mas eles conquistaram o mundo com inovações tecnológicas, com ideais, vieram lá de baixo e construíram verdadeiros impérios. Nós podíamos continuar falando sobre esse tema, só que aí ficaria um vídeo muito longo, né? E hoje em dia, qual seria o padrão de beleza hoje em dia? Você pode falar? São as magrinhas? São as gordinhas? São aquelas de pele mais branca? As mais morenas? Né? Eu creio que hoje em dia, essa questão da ditadura da beleza esteja mais flexível. Ainda existem, né? Ainda existem alguns padrões estéticos que limitam, né, a visão de muita gente, mas eu quero pelo menos crer que hoje em dia muitas pessoas são valorizadas não apenas pelo porte físico dela, mas pela inteligência, pelo carisma, por suas criações, né, pelo seu caráter. Eu creio que mesmo a gente ainda vivendo com um mundo muito físico, muito artificial, há espaço sim para outros tipos de beleza. Hoje em dia a beleza negra é valorizada, a beleza asiática também, e diversos tipos de padrões estéticos, né? Aquela perfeição das modelos super magras e nem um pouco saudáveis está dando lugar hoje em dia, né, às mulheres, né, mais gordinhas, as mulheres mais femininas. Também tem um outro tipo de padrão de beleza, que são as mulheres muito fortes, musculosas, né, que agrada a alguns tipos de homens também. Mas enfim, gente, beleza é algo subjetivo. É claro que nós temos nossos gostos, nossas preferências, mas isso não pode ser aquilo que limita o nosso pensamento em relação a uma pessoa, apenas ela é bonita ou ela é feia, mas que nós possamos olhar
tanto a beleza exterior como a interior também. E podemos ser pessoas mais belas, não só fisicamente, mas no nosso consciente, na nossa mente, nas nossas atitudes, em ajudar o próximo. Porque do que adianta você ser com uma casca muito bonita e vazia por dentro, quando você, além de ter uma bela casca, pode ter com o interior bonito, complexo, e que agregue ainda mais a essa sociedade tão carente de valores. Ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, bons estudos e se cuidem.